Olá pessoal, na Ferrodica de hoje a gente vai ver por que e como ajustar o peso dos vagões. Vamos lá? O motivo para a gente colocar peso nos vagões é o que a gente chama de efeito corda. Então vamos assumir aqui que essa mangueira é comprimida como uma corda, como um trem fazendo uma curva. Se eu tento esticar uma ponta da corda, ela não percorre o caminho, ela estica. Então no caso do trem, como ele tem peso, o último vagão ele vai tentar ficar onde ele está. Os vagões que estão no meio, eles vão, no caso de uma curva, tentar sair fora. Então esse é o motivo principal para a gente querer colocar peso no vagão, e o qual as ferrovias não colocam vagões carregados atrás do trem e vagões vazios na frente, por causa do peso. O peso dos vagões atrás faria com que o efeito corda descarrilasse os vagões na frente. Então agora vamos ver como é que isso a gente pode resolver no modelismo. Para evitar o efeito corda no vagão, além de você controlar o peso, a segunda maneira bastante simples e eficiente é você controlar o efeito corda usando a flange do rodeiro. Então o padrão europeu, o NEM, que é o mesmo seguido pela Fratesc, usa rodas com flanges bastante generosas, como 2 mm, 2,5 mm, o que leva para o pessoal que quer uma escala mais fina, mais próxima da 1/87, a chamar essas rodas de cortador de salame, por causa que elas são realmente grandes. Então esse excesso lateral na flange ajuda o trem a não sair fora da linha na hora que o efeito curva entra em ação. Então, esse é o modelo europeu. Já o modelo americano, por outro lado, eles preferiram manter no padrão RP25, que é a recomendação normal da NMRA para a maioria dos trens comerciais norte-americanos, é ter uma flange mais baixa. Então, para você ter essa flange mais baixa, você vai ter que aumentar peso no vagão. Então, principalmente para o motorista norte-americano, peso no vagão acaba sendo uma obrigação, por causa que a flange reduzida do padrão RP25 vai facilitar muito o trem pular fora da linha na hora que o efeito corda entrar em ação. Então, para você ter esse realismo maior na roda, de ter uma flange menor, que é mais próxima da escala, isso porque a RP25 não é Proto 87, Proto 87 é ainda menor a flange. Para você poder ser mais realista, você tem que tirar a responsabilidade da flange do rodeiro para segurar o trem na linha e passar isso para conjunto com o peso do vagão. Vamos ver como é que isso é feito. Quando a gente usa material em escala, inclusive rodeiros, a gente tem que seguir uma norma como a da NMRA, que é a Associação Norte-Americana de Ferromodelismo. A NMRA diz que para cada vagão você tem que ter 1 onça de peso mais meia onça para cada polegada de comprimento. O problema da regra da NMRA é que ela é uma regra no sistema imperial. Então, ou você vai comprar uma régua que tem as duas medidas, faz o cálculo e converte no Google, ou você adapta a regra para o sistema internacional, que é usado no resto do mundo. Então, 1 onça em gramas são 29 gramas. E 1 polegada é 2,54 centímetros. Então, a regra ela pode ser adaptada para... o vagão tem que pesar 29 gramas mais 29 gramas para cada 5 centímetros de comprimento. Então, para esse vagão, um FHD fabricado pela Robitech e pelo Eric Mantuan, a gente vai ter, pela regra da NMRA, um comprimento de 6 polegadas e meia, que uma vez convertida, 1 onça mais meia onça vezes 6,5 polegadas, vai me dar 4,25 onças, que convertendo no Google me dá 122 gramas. Se eu fizer conta adaptado para o padrão internacional do sistema métrico, eu vou medir o vagão, ele vai ter 16 centímetros de comprimento. Esses 16 centímetros eu divido por 5.
eu vou ter 3,2 unidades, que são quantas vezes eu tenho que multiplicar o 29. Eu somo 1, fica 4,2, eu vou multiplicar por 29 e vou chegar ao mesmo peso de 122 gramas. Então você tem essas duas maneiras para conseguir fazer o peso do vagão adequado para que ele, dentro da regra da NMRA, não descarrile por causa do efeito corda. Agora que eu sei quanto que meu vagão deve pesar, eu vou ver quanto que ele está pesando antes de adicionar o peso adicional. Então, eu vou colocar as partes da carcaça de resina. Vou colocar, claro, os truques, os engates e até mesmo os parafusos e o sistema de freio do vagão. Então, vai tudo na conta. Então, o vagão está agora com 52 gramas. Para chegar nas 122 gramas que eu tenho como alvo, eu tenho que colocar mais 70 gramas. Isso eu posso conseguir colocando peso de carro, daqueles de pneu para equilibrar a roda, ou eu posso comprar pesos de chumbo específicos para modelismo. Enfim, você pode achar várias alternativas. Eu comprei os pesos de modelismo, que são mais práticos, e eu adicionando 10 pesos de 7 gramas, eu chego ao peso desejado. Aqui a balança deu um pouquinho mais no total, mas isso daqui é irrelevante para o valor final. Então, esse vagão agora, se eu montar com esse peso, ele está adequado para rodar na linha e não descarrilar quando dá um efeito corda. Para colar o peso no vagão, pouco importa se é o peso específico para modelismo ou o peso para balancear pneu, ele é basicamente uma fita dupla face. Então, um lado cola no peso e o outro lado você puxa uma película e ela vai colar no vagão. O importante nesse caso é a gente manter o peso centralizado, seja no comprimento do vagão ou na lateral. Então, para colar ele, eu vou tirar, vou deixar ele aqui de lado para a gente acompanhar a posição dele. Então isso aqui, no comprimento, ele fica aqui. Um pouquinho mais para cá. Esse aqui tá certo. Esse aqui eu vou tirar e vou colocar de volta. Então, agora é só fechar o vagão e colocar ele para rodar. Para o modelista que faz Fratesc, ele não tem esse problema a princípio, porque você está usando as flanges nas rodas no padrão NEM europeu. Então a Fratesc e outros fabricantes europeus mesmo, eles fazem os vagões mais leves para que as locomotivas consigam puxar mais vagões no traçado. Se eu quiser usar um rodeiro RP25, eu vou precisar então aumentar o peso do vagão. Se eu pesar esse vagão aqui, um FRC, ele vai ter 83 gramas. E se eu fizer a conta de 15,5 centímetros de comprimento do FRC, dividido por 5, multiplica por 29 e soma 29, eu vou ter um total de 114 gramas. Então eu tenho que aumentar esse peso, seja em chumbo de equilibrar o pneu do carro quando faz o balanceamento, ou peso para modelismo apropriado, eu consigo chegar no valor adequado para que o vagão não descarrile quando pegar um efeito corda na maquete. Agora que eu fechei o vagão, já com o peso certo, eu posso rodar ele tranquilamente na maquete sem preocupar que ele vai sair da linha por causa do efeito corda. Pessoal, assine o canal, compartilhe com seus amigos e fique com Ferro Dicas. Até a próxima!